Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula número 7 de Geografia. Bom, a gente vinha falando sobre a configuração espacial do mundo quando haviam dois blocos aí que polarizavam, né, o domínio desse espaço, que a gente chama de bipolarização ou mundo bipolar, né? A primeira fase a gente estava falando um pouco da ideologia, né, da política, da parte econômica que regeu essa questão toda, que era o capitalismo e o socialismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais das potências, né, dos estados-nação, dos países que lideraram essa polarização, né, ao ponto de fazerem uma guerra. Uma guerra um tanto quanto diferente, uma guerra sem conflitos diretos. Por isso esse nome aí, Guerra Fria. A Guerra Fria ela era uma disputa muito mais no campo da ideologia, da política, né, da questão econômica e militar, do que propriamente no, vamos dizer assim, no confronto direto, né? Na questão tipo como foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Houve confronto direto, houve mortes, né? Houve destruição, houve lançamento de bombas. E a Guerra Fria não. A Guerra Fria ficou um pouquinho mais na ameaça e nos conflitos indiretos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos como potência capitalista, e do outro, a gente tinha a União Soviética, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Um nome mais longo aí, que forma a sigla, que era uma potência socialista. E em ambos os lados, a questão do armamento, né? Da tecnologia nuclear, era, vamos dizer assim, a grande força motriz dessa guerra, né? As pessoas tinham uma preocupação elevada com essa questão de bombas nucleares. Hoje, para a gente, às vezes, pode até parecer um pouco louco, né? Que alguém lançaria uma bomba capaz de destruir o mundo. Mas na época eles tinham um medo real disso. E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Chamando a atenção para vocês aí, ó, que a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas União Soviética, ela era uma nação socialista que surgiu como resultado lá da Revolução Russa de 17. Nos slides passados, da aula passada, eu coloquei para vocês alguns eventos que marcaram a primeira fase do século XX. Pois é, a origem aí da União Soviética é exatamente nessa fase aí. E ela acabou se dissolvendo em 91, como a gente também vai ver mais para frente. Mapinha para vocês da velha ordem mundial, né? Quando a gente fala do mundo bipolar, a gente está falando do antigo ordenamento do espaço mundial, como ele se organizava. O mundo capitalista em amarelo, para vocês verem, e esse triângulozinho verde nos Estados Unidos é porque ele era o principal, né, centro político, militar e econômico. O mundo socialista, que é esse laranjinha quase vermelho aí. E o triângulo, ou melhor, a bolinha ali na União Soviética, porque ela era o principal centro político, militar e econômico dos socialistas. Esse pessoalzinho aqui, mais roxinho, mais lilás, é o que a gente chama de centro, ou melhor, periferia do capitalismo internacional. São aquela galera que eu não sou a potência, né, principal, eu não sou o cara do capitalismo, mas eu também sou capitalista, também eu negocio também com os capitalistas. E temos no verdinho claro aqui, em menor quantidade, a galera que era satelizada, também era uma espécie de periferia do pessoal socialista, tá? E algumas vezes essa ordem vai aparecer primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Mas essa nomenclatura primeiro, segundo e terceiro mundo, né, para mostrar, terceiro mundo mostrar essa galera das periferias, não é muito legal. Nem primeiro nem segundo mundo, porque primeiro e segundo mundo depende muito da ótica de quem olha, né? Primeiro mundo acabou se tornando os Estados Unidos, porque a União Soviética, como a gente viu, se dissolveu em 91.
Mas, para a época, se um socialista fosse perguntado, ele era o primeiro mundo. Mas deixamos essa questão aí para a história. Aqui o que importa é que tinha o mundo capitalista, o mundo socialista e os países periféricos que ora eram atraídos para o lado capitalista, ora eram atraídos para os socialistas, porque, claro, esse pessoal roxinho também não deixava de comercializar com a União Soviética, não, tá? Eles só comercializavam muito mais com os Estados Unidos. Nenhum tiro foi lançado, como eu falei para vocês, não houve nenhum confronto direto. O que se pode dizer é que esse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética foi marcado pelas disputas indiretas dessas duas potências que eram rivais, tanto pela corrida pelo poderio político, né? E principalmente sobre o poderio militar em diferentes partes do mundo. A gente não viu ali o mapinha do planeta? Pois é, essa questão da velha ordem mundial, eles foram fazendo o seguinte, foram tentando atrair pessoas para sua política, para sua ideologia. E como eles faziam isso? Apoiando esses países, né, esses estados-nação, em suas guerras. Então, vale ressaltar aí, quando a gente falar de potência, uma grande potência é uma nação ou estado que, pela sua força, né, econômica, política e militar, ela é capaz de exercer o poder por cima da diplomacia, né? Diplomaticamente, eles podem estar dizendo uma coisa, mas o poder, né, dessas potências é tão grande que as pessoas vão, no caso, considerar a opinião delas acima da diplomacia para fazer alguma ação diplomática ou militar. Um caso recente, por exemplo, foi aconselhado, né, a ONU aconselhou os países não atacarem o Iraque, né, porque a ONU não tinha achado na época bombas, né, artefatos nucleares que justificassem a invasão, principalmente dos Estados Unidos ao Iraque, né. Pela diplomacia foi aconselhado não, mas os Estados Unidos invadiu o Iraque do mesmo jeito e a Inglaterra ultrapassou aí a diplomacia e seguiu os Estados Unidos apoiando a invasão ao Iraque, tá? Então é mais ou menos assim que uma potência age, é assim que uma potência é e demonstra a sua força, tá? Os conflitos indiretos aí que ocorreram na época da vigência aí da velha ordem mundial durante a Guerra Fria. Um dos primeiros é a partilha da Alemanha. Se todo mundo aí está recordando bem, a Alemanha foi o grande motim das guerras mundiais, né? O sistema nazista, ele era um sistema horrível, que se revelou um sistema péssimo, né? Que nasceu como um sistema nacionalista de defesa da Alemanha e terminou como um sistema genocida, né? Que matava qualquer um que não se encaixasse no modelo alemão que Hitler, principalmente, tinha idealizado para a Alemanha. Quando houve o fim da Segunda Guerra Mundial, os países, né, os estados-nação que formavam a aliança que venceu, que era os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Inglaterra, eles começaram a partilhar a Alemanha. E foi tão partilhado que até a própria capital, ó, aqui ó, no mapinha, ó, Berlim, foi partilhada. Não só a Alemanha como um todo foi partilhada, dividida em ocidental e oriental, mas sua capital também foi dividida em ocidental e oriental. Não importava se ela estava dentro do lado oriental aqui. Ela também foi dividida. Numa conferência lá em Amsterdã, em 45, eles dividiram. E quando eles construíram essa divisão em Berlim, eles fizeram um famoso muro, né, que vai ser o símbolo da divisão aí desse mundo bipolar, que é o Muro de Berlim, tá? Ele ficou bem no meio da capital alemã. Outro conflito indireto são os planos econômicos, o plano Marshall e o plano Molotov. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, o território europeu ficou um tanto quanto arrasado, né? Porque
os principais conflitos, né, os principais confrontos, né, porque não é só conflito, é confronto, quando tem aquele embate direto, aconteceram lá no território da Europa. Então, a Europa ela precisou de muito dinheiro para reconstruir os seus países, né? Então, essas duas potências, como estavam visando influenciar o mundo, começaram a desenvolver planos de empréstimo. Em função dessa fragilidade, os Estados Unidos acionaram aquilo que foi chamado de Plano Marshall, que eram grandes empréstimos que foram concedidos para esses países para as suas reconstruções, né? Eles começaram pelo lado econômico aí serem grandes financiadores, né? Fazerem os países terem dívidas com eles. Essa postura era uma estratégia, aqui está escrito norte-americana, mas você pode também ler estadunidense, para evitar que as nações europeias, em função das suas relativas fraquezas, sofressem com as intervenções dos soviéticos, além também de ser uma ação para conter possíveis revoluções socialistas internas da Europa. Como já tinha havido, né, a Revolução Russa em 17, eles não estavam a fim que ocorresse uma outra revolução socialista dentro da Europa, tá? Quando veio o Plano Marshall, foi também criado o Plano Colombo pelos Estados Unidos, que possuía também a mesma função, mas aí o alvo era a reconstrução da Ásia, porque a Ásia também sofreu bastante com os conflitos da Segunda Guerra, principalmente o Japão. O Japão sofreu consequências terríveis da guerra, principalmente por ter sido palco de, vamos dizer assim, um evento catastrófico, que foi o lançamento das bombas nucleares no seu território, tá? Foi, vamos dizer assim, o teste. Até então as pessoas não conseguiam dimensionar o poder das bombas atômicas, mas infelizmente o Japão testemunhou isso no seu próprio território. A gente vai ver isso daqui a pouco. Com isso, né, com esse plano Marshall e esse plano Colombo, né, os países que mais receberam ajuda foram o Reino Unido, né, onde está a Inglaterra dentro, né? O Reino Unido ele é constituído pela Escócia, Inglaterra, Irlanda. Então, o Reino Unido, seguido por França, Japão, que eu havia citado, a Itália, a Alemanha Ocidental, né? A parte ocidental lá da Alemanha, que ficou sob a mercê da potência Estados Unidos, entre outros. Ainda falando dos planos Marshall-Molotov, em resposta ao plano Marshall, a União Soviética elaborou o plano Molotov, com igual objetivo também, né, de ser ajuda econômica para outros territórios. Ela queria também influenciar o mundo aí, através das suas ideias, da sua política econômica também. Ela ajudou principalmente a Alemanha Oriental, a Polônia, a Bulgária, Cuba e alguns outros países. Outra questão de conflito indireto é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Durante a Guerra Fria, essas organizações e instituições eram pactos militares, tá? Eles eram imprescindíveis para ambas as partes. Se havia uma guerra, precisava, né, de união aí contra o inimigo. Então, esses pactos militares ocorreram. Com o lado capitalista, foi fundada a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, tá, gente, ela existe até hoje. E ela é uma das instituições mais poderosas da nossa atualidade. A velha ordem mundial já acabou, mas a OTAN ainda existe hoje, tá? Já do lado socialista, foi fundado o Pacto de Varsóvia. Essas organizações funcionavam da seguinte forma: caso um dos países membros fosse atacado, as demais, né, nações, as demais partes deveriam imediatamente intervir ou ajudar, tá? Isso colaborou para a emergência de vários combates indiretos que ocorreram durante esse período, a exemplo da Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã, tá? Com essas intervenções aí, por parte dos dois blocos de poder, houve uma divisão do espaço territorial mundial também, que se deu de modo mais concreto lá na Europa, tá? Esses países eles vão protagonizar a chamada Cortina de Ferro.
ela vai dividir o território em socialista e capitalista. Aqui o mapinha da Europa para vocês. O lado azul é o lado capitalista e o lado vermelho, o lado socialista. Sim, bem divididinho, né? As corridas armamentista e espacial. As disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, elas não ocorriam apenas no plano, né, territorial, político e econômico. Elas se davam principalmente nessa questão militar, que a gente estava falando agora há pouco, e também na questão tecnológica, tá? Nesse sentido, os dois países se envolveram numa corrida cega, tá? Para conseguir a maior quantidade de armamentos que conseguissem e a maior quantidade de tecnologia nuclear que conseguissem também. Fora os programas e conquistas espaciais. Eles começaram a investir nessa tecnologia aí, que hoje é até bem comum para a gente, mas na época não era. Por exemplo, a tecnologia de satélites. No plano militar, os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, né, desde o final, eles dominavam a produção da bomba atômica, né? Eles foram os primeiros a desenvolver e eles dominavam a técnica, tá? Eles provocaram a destruição de 2 cidades japonesas, que foi Hiroshima e Nagasaki. Foi uma destruição horrível, conflito horroroso, um uso de força excessivo, destruiu as cidades. Não só destruiu as cidades, mas matou as pessoas que estavam ali no momento e matou as pessoas depois, né? Porque a radiação é algo assim muito violento. Então, muitas pessoas continuaram a morrer por muitos anos devido às questões radioativas que elas sofreram nesse ataque, tá? Quem quiser pesquisar aí, pesquise. São, às vezes, imagens muito fortes que a professora não quis colocar. Mas foi um conflito, assim, bem horrível, bem agressivo para os japoneses, né? Tempos depois, em 49, a União Soviética também anunciou o domínio sobre a tecnologia nuclear, né? Eles começaram também a mostrar que eles tinham bombas atômicas. Eles faziam muito isso antigamente em desfiles, tá? Como tem os desfiles de 7 de setembro, eles faziam desfiles, assim, militares, exibindo bombas nucleares, né? Uma coisa, assim, bem insana. No plano espacial, a União Soviética, né, que foi a primeira, aqui, como os Estados Unidos, ele dominou, né, o início da produção de bombas, a União Soviética dominou o início da produção aí espacial. Ela lançou o primeiro satélite espacial construído pelo homem, que foi o Sputnik. Hoje, né, temos até uma vacina. A vacina russa, ela foi batizada em homenagem a esse primeiro satélite. Nós temos a vacina aí contra o Covid, chamada Sputnik também. E no mesmo ano, em 1957, entrou em órbita o Sputnik 2, né? Que consistiu na primeira viagem ao espaço tripulada com um ser vivo. O primeiro ser vivo aí no espaço não foi um ser humano, né? Foi um cachorrinho, foi uma cadela que se chamava Laika. Para completar a façanha aí dos soviéticos, né, da União Soviética, os socialistas também foram os primeiros a fotografar a Lua, né? Eles foram no espaço, eles mandaram o primeiro homem para o espaço e eles foram também os primeiros a fotografar a Lua. E eles mandam um homem, aí sim, né, os primeiros seres humanos, ao espaço em 61. Aí algumas imagens para vocês, espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Ali é a questão da bomba em Nagasaki e Hiroshima, né? Aquele cogumelo de bomba. Isso é muito característico das bombas nucleares. E a população fugindo, né? Morta de medo, nunca tinham visto aquilo. Principalmente as crianças foram afetadas, né? Tiveram que sair do jeito que estavam, né? Salvar suas vidas e foi, vamos dizer assim, um evento horrível, tá? Por isso que as pessoas começaram a ter medo, né, da Guerra Fria, porque não vão ter coragem de lançar uma bomba e destruir o mundo, será? Será que não vão ter? Já tiveram coragem de lançar lá em Hiroshima e Nagasaki, em cima de pessoas que não tinham nada a ver, né? Por exemplo, crianças. Será que eles não vão
mesmo lançar as bombas aí, destruir o mundo por questões políticas. Hoje a gente está vendo aí, né, que as pessoas são muito agressivas com essa questão de política. A gente vê as pessoas se odiando, se ofendendo. Então as pessoas naquela época também tinham esse medo, porque o ódio era o mesmo, né? A rivalidade era a mesma. Imagina um rival com uma bomba atômica. Então as pessoas realmente tinham medo. A Laika aí, ó, Sputnik 2. O satélite, que foi o Sputnik, né, o primeiro lançado, ele era bem simples. Hoje nós temos satélites muito mais complexos, né, para fazer a nossa comunicação, para a gente ter aí internet, sinal de telefone, sinal de TV. Então, mas esse aí é o pai de todos, tá? É o primeiro. E ali no finzinho é o senhor Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem, né? Esse que tá de capacete aí, foi o primeiro homem a ir pro espaço, tá? O primeiro astronauta, tá? O senhor Yuri Gagarin viu o nosso planeta e disse que ele era azul, foi o primeiro, né? A conseguir ver a Terra do espaço. E ele já provou que a Terra era redonda nessa época, tá? Vamos pra frente. No ano de 62, os Estados Unidos, muito inconformado com o sucesso dos socialistas, né, da União Soviética, eles conseguiram finalmente mandar o primeiro voo ao redor da Terra, né, o primeiro voo no espaço, e eles já mandaram o primeiro voo tripulado, né, com pessoas, tá? Já em 69 ocorreu a tão sonhada visita à Lua, que eles transmitiram, né, as filmagens. Foi um evento televisionado, né? Um evento televisionado ao ponto de algumas pessoas desconfiarem que aquilo não era a Lua, né? Que era um filme feito em Hollywood. Mas, por fatos comprovados, eles demonstram que eles pisaram na Lua mais de uma vez. Apesar de alguns acordos assinados, principalmente no plano militar, a corrida armamentista espacial, segundo a maioria dos analistas, só conheceu seu fim com a crise da soviética, né? O final dos soviéticos, com o fim da Guerra Fria. Isso lá por volta da década de 80 e início da década de 90. Agora a gente vai falar um pouquinho aí do fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, né? Outros conflitos ocorreram, já havia citado, Vietnã, a Guerra das Coreias, a Revolução também cubana, né? Esses foram conflitos de menor influência mundial. Como dito anteriormente, a Guerra Fria, que se iniciou logo no fim da Segunda Guerra Mundial, ela foi começar a desenhar o seu desfecho aí em 1980 e 1990. E foi com o enfraquecimento do Bloco Socialista por muitos motivos. Mas os principais que a gente pode dizer é que a influência capitalista ela foi maior no mundo, né? Os Estados Unidos se empenhou mais em fazer a propaganda, principalmente do seu estilo de vida. Aí a gente entra em outras questões que a gente pode debater mais lá para frente, que essa questão, né, da indústria cinematográfica ajudou muito, né? As pessoas conhecerem os Estados Unidos. Hoje as pessoas conhecem as ruas dos Estados Unidos, as cidades dos Estados Unidos, sem nunca ter viajado para os Estados Unidos, por causa, né, do seu material cinematográfico. Então, a influência capitalista, né, da política, da economia, acabou sendo muito grande, da ideologia, né, acabou sendo muito grande. E, em contrapartida, a União Soviética ela sofreu muitos conflitos internos, né? Se de um lado só existia um país, né, sendo potência, no lado da União Soviética, eram várias nações sendo uma potência, né? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não era um país só. Então, ser uma potência de várias nações acaba gerando conflitos internos também. E isso aí interferiu muito na organização. Eles eram formados por várias nações, né, em torno da Rússia. A Rússia era a nação central aí, mas não era a única, tá? Esse conflito ideológico, econômico, político e militar ele só foi terminado graças a negociações estabelecidas por dois governantes dessas potências, Ronald Reagan,
pelos Estados Unidos e o Mikhail Gorbachev pela União Soviética. Durante a década de 80, tá? Eles meio que assinaram um acordo de paz, dizendo que não lançariam bombas um em cima do outro, né? Isso foi uma coisa muito boa para o mundo na época. Mais ou menos um acordo de paz foi selado por eles. E alguns acordos também econômicos também aconteceram. A queda do Muro de Berlim, né, foi o marco visível que simbolizou o fim do regime socialista no leste europeu. Após essas negociações nas décadas de 90, em outubro de, ou melhor, na década de 80, em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram reunificadas. Quando elas foram reunificadas, as pessoas perceberam que essa separação ideológica estava começando a chegar ao fim. Mas elas não imaginavam que o bloco socialista iria se desintegrar no ano seguinte, no ano de 1991. Os conflitos internos já existiam, nações queriam se rebelar já, queriam se tornar independentes, estados, nações independentes, mas ninguém imaginou que isso ocorreria no ano de 1991, tá? E a partir de 1991, a gente começou a desenhar uma nova ordem no mundo, tá? Algumas vezes ela é chamada de nova ordem mundial. Outras vezes ela é chamada só de nova configuração do espaço mundial. Então, aí a gente começa a desenhar uma nova fase aí para o território mundial. Ah, esqueci de falar. O muro aqui, ó, sendo derrubado, né? O pessoal pichou tudo, ó. Queria saber mais daquele muro. E aqui o senhor Mikhail Gorbachev, esse senhor de cabelo branco aí, falando, ó, pra galera da União Soviética. Bem cheia a praça ali, né? Era um líder bem popular. Bom, por hoje é só, tá, pessoal? A gente, nas próximas aulas, vai começar a falar dessa nova configuração do espaço mundial, mas eu preciso deixar aí alguns recadinhos para vocês. A gente tem uma avaliação se aproximando, tá? Possivelmente ela já vai ser na próxima aula de geografia, mas alguns videozinhos de orientação ainda vão ser dados. Então, eu já estou me adiantando e dando esse recado. Hoje, os exercícios que vocês vão fazer não vão ser só da matéria de hoje, mas o exercício também vai ser uma revisão das aulas passadas, tá? Então, antes de vocês começarem o exercício de hoje, eu dou uma dica 1 aí primeiro. Vejam as aulas anteriores. Se vocês não viram todas as aulas anteriores, revejam, tá? E dica 2, revejam também os exercícios anteriores, tá? Para fazer. Esse é o meu conselho aí para vocês, tá? Boa sorte aí, bons estudos e até a próxima.